Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou Mariana Corsi. Somos irmãs millennials, nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que a gente fala bastante entre nós, nosso grupo de amigas, né, Nana? Muito. Que eu acho que a gente aborda bastante modernidade aqui no De Repente Cringe, porque é um tema que acaba, né, tomando conta das nossas vidas. Depois que a gente vira mãe, a gente gosta de falar sobre esse assunto. E eu acho que o momento mais delicado na vida de uma mãe é o pós-parto imediato. Aquele puerpério. Com certeza. As primeiras semanas, na verdade, eu acho que os primeiros meses depois que o bebê nasce, né, Nana? Com certeza. E é muito legal que a gente tem um grupo, né, de mães. Eu acho muito importante no puerpério, assim, a gente vai falar muito sobre isso. Mas ter esse senso de comunidade mesmo nesse momento, quanto ajuda a gente. E a gente tem um grupo de mães que a gente troca muita figurinha lá. E uma coisa que a gente fala muito é sobre produtos, né, que a gente usa nos bebês. Exatamente. Porque eu acho que quando chega aquele bebezinho, você olha aquela pele daquele bebê, aquela Nossa, coisa... tudo fica vermelho, tudo fica muito sensível. Aquela coisa tão indefesa, e a gente realmente quer procurar os melhores produtos. E é um mundo novo, é uma coisa que normalmente a gente não pesquisou sobre isso antes, né, Nana? E por isso a gente tá muito feliz de falar de uma linha muito especial no episódio de hoje. Sim, gente, é a primeira linha de cuidados da Pampers No mundo, tá? No mundo, tá? Que foi feita pelo Boticário em parceria com a P&G. Então, assim, é uma linha super completa. Tem shampoo, condicionador, o sabonete, loção hidratante Babytopia. Tem o óleo hidratante que eu amei, creme reparador hidratante e a loção hidratante. Então é uma linha super completa, né? Realmente Super. Pra todos os cuidados, assim, com o bebê. Super. E assim, é uma linha que pode ser utilizada por toda a família e é super fácil de achar. Tá disponível nas principais farmácias do país. E como a gente falou, é muito importante escolher os produtos mais seguros pro bebezinho, né? Porque é aquela coisa, qualquer coisinha fica vermelhinho, tal, tem alergia. Então os produtos dessa linha são muito seguros. Eles são feitos com até 98% de ingredientes de origem natural, o que a gente sabe hoje em dia que é muito importante. São produtos 100% hipoalergênicos. Eles podem ser usados desde o primeiro dia de vida do bebê e eles são, assim, muito recomendados por dermatologistas, por pediatras, até para as peles mais sensíveis. E a linha, ela é 100% vegana, livre de crueldade animal. E tem uma coisa, Luísa, que sempre perguntam assim, o que dá de presente para uma puérpera? Gente, é um presente perfeito. Eu achei muito legal. Porque, assim, facilita a vida da mãe. Exatamente. E é bom pro bebê. Então, assim, perfeito pra você dar de presente. E é uma coisa que a gente usa muito, né, Nana? Não, muito, assim. É a coisa que mais usa no recém-nascido, praticamente. E outra coisa que a gente amou é que tem a possibilidade dessa embalagem um pouquinho menor pra levar em viagens. Isso também facilita, né? Sim. Ou deixar uma em cada casa, assim, tipo na casa da avó. Que às vezes vai tomar banho, ou vai trocar de roupinha lá. Enfim, eu acho super bacana. Achei super prático. E outra coisa legal é que dá pra reciclar a embalagem dos produtos em uma urna do Bote Recicla, em qualquer loja do Boticário. E além das melhores farmácias do Brasil, vocês podem encontrar os produtos no site www.cuidadospampers.com.br. Um PS, gente, a gente tá muito chique com Pampers, Boticário, muito. patrocinando o Pod, né, Nana? E você tá arrasando na publi, gente! Mas eu já tô expert, né, nasceu gente? pra isso, eu tô expert. gente. E fora isso, não, mas de verdade é que eu amei essa linha mesmo, assim. É muito legal, eu achei né? muito legal. Esses em spray, e eu amei que tem refil. Eu amo coisas com refil, assim, que daí dá pra reutilizar, sabe? Então eu gostei, assim, de verdade. Eu amei. É maravilhoso, Maravilhoso. gente. E agora, vamos para o tema do episódio, que a gente vai falar muito sobre o pós-parto, o puerpério. E como vocês sabem que eu gosto de pesquisar, gente, eu entrei fundo no assunto. E eu descobri que essa coisa é muito cultural. Essa questão dos 40 dias, do resguardo. É uma questão cultural do pós-parto que existe em várias culturas. Não só aqui no Brasil, mas em muitas culturas milenares. Na China, em muitas regiões da África também, em muitas culturas asiáticas, né, e até latinas tem essa coisa da quarentena. Só que eu acho que aqui no Brasil e em alguns países latinos, a questão da quarentena tem muito a
ver com a questão sexual. Já percebeu isso? Sim. Que são aqueles 40 dias que você não pode fazer sexo, né? Como se a gente quisesse. Não, é como se... Não. Assim, gente, sério. Assim, PS, tem alguma mulher que pode querer tudo, mas eu acho que é uma minoria. Não, no geral, é uma minoria, sim, né? Com Então a gente certeza. percebe que Nunca vi essa pessoa, não conheço. Então a gente percebe que até o nome, essa quarentena, aquilo que remetia pra gente antes de ter filhos, era muito, os 40 dias que não pode ter relações sexuais. E muito menos voltado pra saúde da mãe, esse tipo de coisa, né, Nana? Sim. Mas eu acho que agora, pela primeira vez, assim, na história, a gente tá falando um pouco mais, se preocupando um pouco mais com a saúde da mãe. Você não concorda? Concordo, eu acho que tem muito ainda, a gente tem, né, muito ainda a se falar sobre isso, mas até porque o pós-parto, em média, pode durar até 2 anos. Então, assim, esses 40 dias é ali aquele pós-imediato. Mas a verdade... E não faz muito sentido. E não faz sentido nenhum, porque eu pesquisei muito, tipo, da onde surgiu esses 40 dias? Eu queria entender, sabe? E eu não achei muita coisa, porque daí falam assim, de uma maneira bem breve e sem muita explicação. Porque demora 40 dias pros órgãos voltarem ao normal. Da mulher voltarem ao normal. Então tem muito a ver esses órgãos pélvicos. Então realmente tem a ver com essa questão meio que sexual. Entendeu? Mas assim, na minha opinião, acho que não demora só 40 dias. Não, gente, certeza que foi um homem, entendeu? Que inventou isso e foi lá e falou assim, 40 dias, acho que, tipo assim, o outro homem concordou, tá parecendo um tempo ok. Um número bom. 40 dias, daí fica quarentena, entendeu? Então dá certo. Combinou, então é isso. Com certeza foi isso. Porque assim, na verdade mesmo, não significa muita coisa. E daí assim, os hormônios, a gente sabe que os hormônios, né, que são responsáveis pelas mudanças de humor e essa avalanche mesmo emocional do pós-parto, demoram mais que 40 dias, varia muito de mulher para mulher. Então assim, esses 40 dias não são muito explicáveis, assim, sabe? Mas uma coisa que eu achei bacana, que eu achei, né, diferente, que em várias culturas, principalmente na cultura asiática, a mulher durante esses 40 dias, daí tem meio que um porquê desses 40 dias, tá? A mulher durante esses 40 dias acreditam até numa coisa meio mística e tal, que a mulher deve ser tratada, por exemplo, como uma rainha mesmo. Que ela não deve fazer nada, apenas amamentar o bebê. Essa é a única função dela. Então, a função dela nesses 40 dias é heal herself, é tipo se curar. E amamentar o bebê. Então, é basicamente isso. Por isso, a comunidade, no geral, ajuda muito essa mulher. Entendeu? Então, essa mulher não tem que fazer nada além disso. E a comunidade, em geral, que vai ajudar a mulher, por exemplo, a cuidar da casa, a cozinhar, a limpar a casa, a cuidar de outras coisas que não tem a ver com o bebê. E até ajudá-la a cuidar do bebê também, entendeu? Sim. Porque eu acho assim, o que acontece, principalmente no Ocidente, é muito essa coisa assim... meio que uma coisa muito prática. Parece uma coisa muito prática você ter o bebê e voltar à sua vida normal, né? Aqui a gente tem um pouco essa mentalidade. Então, essa coisa de você viver realmente a chamada matrescência, né? Que é aquele nascimento da mãe, que é assim, uma mudança gigantesca. Eu acho que pouca gente tem essa consciência do quão grande e transformadora é essa matrescência, sabe? E a gente fala muito pouco sobre isso. A gente não vive isso, na verdade. A gente esquece de viver e também a sociedade em geral não deixa a gente viver. E nem nós mesmas nos deixamos viver isso. Exatamente. É porque eu acho que o foco é diferente. Então, a gente fala muito de adolescência, só para as pessoas entenderem um pouco sobre o que é matrescência. A gente fala muito de adolescência. Muito. E como existem as mudanças hormonais. E que a gente tem que ter paciência com os adolescentes. Que eles estão numa época de muitas descobertas, muitas mudanças. E todo mundo tem a paciência. Ele é adolescente, ok. Mas... as mudanças hormonais da mãe, quando ela vira mãe, quando esse bebê nasce, na verdade, durante toda a parte da gravidez, né? E depois, quando esse bebê nasce também, enfim, são mudanças hormonais equivalentes
as mudanças ocorridas na adolescência. Só que ninguém tem essa paciência com a mãe. Ninguém estuda. Isso nem é muito estudado, entendeu? Então é uma coisa assim, considerada uma coisa natural, e obviamente mas que não tem nem muitos estudos sobre isso. E a própria mulher que tá passando pela matrescência não tem muita consciência do que tá acontecendo com ela. A gente fala muito pouco. E na verdade é a segunda maior transformação hormonal, dizem, tá? E a maior transformação da vida adulta da mulher. Então, assim, é uma coisa é gigantesco. E realmente a gente fala pouco sobre isso. E aceita pouco. E eu acho que, assim, é uma coisa cultural mesmo. Como a Nana falou, o Oriente, eles têm, né? Eu gosto muito de viajar e eu amo viajar pro Oriente. E eu acho que tem um pouco disso, dessa minha vontade de querer parar. Porque eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu acho que eu sou uma mulher, tipo, do Ocidente mesmo. Eu sou aquela pessoa que não consegue ficar parada. Nos meus pós-partos, no dia seguinte, eu já queria correr uma maratona, se deixasse. É muito difícil pra mim esse parar. Respirar, parar, contemplar, entender, aproveitar o momento. Isso pra mim é um grande desafio. E é uma coisa que acho que meio que sem pensar eu busco quando eu viajo. Então, em várias viagens, eu percebi esse lifestyle diferente muito mais devagar. Entendeu? E aceitar essa coisa do devagar e de apreciar o momento. Então, acho que no Oriente eles têm uma concepção diferente de tempo até. E eu acho que no Ocidente, principalmente as mulheres millennials da nossa idade, a gente vive uma cultura, Nana, da produtividade. Então, desde novas, a gente foi ensinada que a gente tem que estar sempre produzindo, que a gente consegue ser 1000 coisas, que é bacana você saber fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu me gabo de fazer 1000 coisas diferentes no meu dia. Entendeu? Eu acho o máximo isso. Coisas ao mesmo tempo, aliás. É tipo uma habilidade que eu considero sensacional minha. Eu considero... tipo assim, pensar em 50 mil coisas ao mesmo tempo e fazer. Eu considero sensacional também. Sensacional. Nossa, eu consigo cuidar do filho e ao mesmo tempo ir pra academia e tal. Mas será que é tão sensacional assim? Não, e eu acho assim, isso, por exemplo, foi uma coisa que me pegou muito no pós-parto. E eu acho que pega muitas mulheres, assim, da nossa geração e tudo mais, de você se ver ali sendo uma coisa só. Sabe? Você é só mãe. E pra mim foi muito difícil essa mudança. Porque assim, no dia anterior eu tava, tipo, fazendo 500 coisas. E daí vem esse bebê, você não sabe nada dele. Você não sabe o que tá acontecendo com você. Você não sabe lidar com o que tá acontecendo com você e com o bebê. E, enfim, é uma mudança gigantesca. E eu acho que foi muito essa coisa de eu me ver sendo uma coisa só. E não tendo esse tempo mesmo pra descobrir o que é isso, o que é essa nova Mariana. E eu acho que muitas mulheres da nossa geração têm essa dificuldade também. Exatamente. Por quê? Porque a gente fica até o final da gravidez, até o último dia, fazendo 1000 coisas, certo? Eu fiquei. Óbvio, também. Você ficou. E eu acho que muitas mulheres que vão se identificar, e a gente fica até o último dia, nossa, eu tô indo na academia, eu tô trabalhando até o último dia com barrigão, e vai, e achamos o máximo, porque a nossa sociedade valoriza isso. Valoriza a mulher que faz 1000 coisas, né? A gente nasceu pra ser produtiva, praticamente, né? Isso é valorizado. E depois, de repente, do dia pra noite, a gente se vê numa posição de só mãe, que obviamente não é só, mas... Você entende que a sociedade talvez não valoriza esse papel de ser só mãe? Com certeza. Então, pra gente é difícil aceitar isso também, concorda? Bem difícil, muito difícil, sim. Só que, né, eu pesquisei muito e tem até uma autora muito legal que ela chama, que eu escrevi aqui, que o nome dela é bem difícil, gente. Hank O. Tá. Que ela tem até um livro que ela fala desse 4º trimestre, até que nos Estados Unidos eles chamam, né? Que tem o 4º trimestre. Tem o primeiro, segundo, terceiro trimestre tem um quarto. da gravidez. E tem esse 4º trimestre, que são esses 3 meses do pós-parto, que são os 3 meses mais difíceis ali do bebê, normalmente, né? E essa fase de adaptação da mãe também. E ela tem ascendência chinesa. Então, ela traz muito... acho que ela é americana, mas enfim, ela tem essa ascendência chinesa. E ela traz muito desse conhecimento, né? Dessa sabedoria milenar e tenta ensinar para as mães ocidentais como inserir isso no dia a dia. E tem tanta coisa legal, Nana, porque é isso, no Oriente, elas valorizam mais essa coisa de você parar
De você viver essa maternidade como uma coisa bacana e esperada. Então, o esperado é você ficar aqueles 40 dias em casa, vivendo a maternidade e fazendo essa conexão com o seu filho. É isso que você tem que fazer durante 40 dias. E pra mim, se falar, nossa, você tem que ficar 40 dias em casa só vivendo essa experiência, eu acho que eu iria surtar. Eu também. Mas é porque a gente não sabe parar. Entendeu? Então, assim, é isso. Eu acho que talvez a gente tenha que pensar em ir diminuindo desde o final da gravidez. Eu também acho. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, tá. Só que a gente tem que pensar, não tem política pública pra isso, não é tão fácil. Não é nada fácil. Não tem política pública. A sociedade como um todo também não auxilia, né? Não nos ajuda a fazer isso. Então, assim, também é um problema. O buraco é mais fundo. Muito mais fundo. E assim, gente, você, por exemplo, teve a Serena. Você já tava com o Mateu em casa. Então, você tem outro filho, né? Uma coisa é no primeiro filho. Com o segundo, eu acho que também é bem complicado você fazer isso. É bem complicado, Nana, mas eu vou ser bem sincera, eu acho que a gente tem uma vontade de querer ser Mulher Maravilha, heroína. Não, tem tudo isso. Eu acho que tá tão no meu cérebro, tá tão no nosso cérebro que é difícil, né? Você pensar nessa possibilidade. Você entendeu? Então, eu acho que isso é muito da ocidental também. Eu acho que a gente tem dificuldade de aceitar ajuda. Então, por exemplo, quando a Serena nasceu, se eu quisesse, o Mateu ficaria 24 horas com os avós. Os avós, as tias, tava todo mundo louco pra pegar o Mateu e levar ele pra fazer as coisas. Mas o que aconteceu? Eu não deixava, você lembra? Queria dar conta. Você queria mostrar que você dava conta dos dois. Exatamente. Eu achava que o Mateu ia ficar totalmente se sentindo rejeitado. Entendeu? Então eu queria dar conta de tudo. E assim, ao mesmo tempo, eu tava lá com... Lembra que eu dei problema até na minha cicatriz. Cesárea? Porque eu tava pegando o Mateu, saindo brincar com o Mateu no parque com 2 semanas de operada, porque eu queria ser a Mulher Maravilha. Porque é isso que a nossa sociedade coloca na nossa cabeça, que a gente consegue dar conta de tudo e que a gente vai dar conta de tudo. Então, mesmo eu tendo ajuda, eu não queria, às vezes, até hormônios da gravidez, né? Eu ficava meio brava. Tipo, alguém vinha, eu quero ficar com o Mateu. Como vocês vão pegar meu filho de mim só porque eu tive outro? Tipo, louca. Você entendeu? Mas é uma coisa que vem meio que gravado no nosso cérebro. E eu acho que a gente tem muito disso. Que eu acho que em outras culturas, nessa cultura que prega da mulher ficar mais em casa, mais recolhida, mas para entender mesmo os seus sentimentos e esse momento, é uma mulher que também tá mais aberta a não ser a Mulher Maravilha e a aceitar ajuda. Sim. Entendeu? Porque o que eu percebo, a gente tem essa dificuldade de aceitar ajuda. Pra mim seria muito mais leve o meu pós-parto da Serena se eu tivesse aceitado ajuda e ficado, né, eu e a Serena tal, e o Mateu talvez com os avós, com os tios, mas com certeza. Eu queria dar conta de tudo. Como que eu não sou mãe de 2 e não consigo dar atenção igual pros 2 filhos? Então eu acho que esse buraco é mais embaixo. A gente também tem uma dificuldade maior de aceitar ajuda, você não concorda? Concordo. Com certeza, eu acho que a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda. Também eu acho que meu pós-parto seria mais leve se eu tivesse aceitado mais ajuda. Com certeza ia fazer total diferença. Inclusive, a gente vai falar sobre isso depois, o quanto é importante aceitar ajuda. O quanto nós estamos fazendo esse negócio do pós-parto meio errado, tá? Totalmente. Mas eu queria falar sobre... Porque assim, não só, né, existem 1000 mudanças hormonais nesse período e, inclusive, o cérebro da mãe muda. Tipo, a anatomia do cérebro da mãe muda. E a gente inclusive leu e já deu a dica sobre esse livro. É muito legal esse livro, que é gente. Maravilhoso. Chama Mom Jeans, da Abigail Tucker. Eu acho que não tem ainda traduzido, gente, pelo amor de Deus. Traduza esse livro porque é maravilhoso. Ela fala sobre essas diferenças mesmo, essa mudança, né, que a mãe passa na gravidez e tudo mais. Quanto a genética contribui. Assim, é sensacional. E assim, inclusive, eles fizeram vários experimentos e a própria massa cinzenta do cérebro diminui. E isso, tipo assim, você pode pensar, então tá, a mãe fica mais burra. Ela fica mais eficiente. Mais eficiente, tá bom? Então, assim, realmente, tem algumas partes do cérebro que ficam ali... Atrofiadinhas. Não é atrofiado, tá? Fala que é um refinamento, na verdade, do cérebro, entendeu? Porque o que acontece? A natureza humana é muito inteligente, né? Então, tipo assim, a mãe tem algumas coisas da
mãe que tem que ser melhoradas pra ela cuidar melhor do bebê. E outras que são desnecessárias. Então, assim, o cérebro vai lá e dá uma refinada ali. E eu achei isso muito interessante mesmo. Inclusive, então assim, por exemplo, o nosso senso de olfato aumenta, fica mais aguçado. E, gente, é verdade isso. É verdade. Porque, assim, teve um dia que eu fiquei chocada com isso. Em primeira mão, eu tenho uma prova que isso realmente melhora, tá? Eu tava na sala, no meu apartamento, e o Máximo estava no quarto dormindo. Gente, eu juro por Deus. Tipo, faz um tempo já isso, mas eu senti... eu senti o cheiro de cocô. O Máximo nunca faz cocô dormindo. Eu senti o cheiro eu estava jantando e eu senti o cheiro de lá. Juro por Deus, eu fui lá, dito e feito, tinha feito cocô. Gente, foi surreal. A gente fica com um radar de cocô, olha que beleza. É um radar de cocô, assim. É muito, porque imagina, você não pode deixar o bebê lá com cocô dormindo. E ele estava dormindo, eu troquei ele dormindo e tudo. Mas assim, eu fiquei chocada com isso, realmente é verdade. E tem várias coisas, né? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, a mãe acorda e o pai não acorda. Mas é porque realmente a gente fica com os sentidos muito mais aguçados pra, por exemplo, escutar o bebê. O choro do bebê. Então, assim, a gente fica mais atenta mesmo à emoção alheia. Isso tudo pra cuidar melhor do bebê. Faz total sentido. Exatamente. E a mudança e a gente falou, né, dessa coisa da matrescência, dos hormônios, que é uma mudança de hormônio gigante comparada à adolescência. E a mudança no cérebro é uma coisa que não existe na vida adulta, tá? Por exemplo, um homem, ele nunca vai passar, depois que ele virou adulto e tal, ele nunca vai passar por uma experiência de mudança no cérebro mesmo que se compare à mudança do cérebro que a mulher passa na maternidade. Então é uma coisa única, olha que legal. A gente tem que falar sobre isso. Sempre que até, Nana, mudando um pouco de assunto, que a Nana fica brava que eu não sigo o roteiro, mas é que eu vou lembrando algumas coisas. Mas eu acho assim, uma das coisas legais desse podcast é a gente falar um pouco, focar um pouco na mãe. Que sempre quando me perguntam, dica de livro pra eu ler e tal, e é sempre aquela coisa, cuidados com o bebê e tudo. E hoje em dia eu dou mais dica desses livros pra a gente entender o que acontece com a gente, porque eu acho que a partir do momento que a gente entende melhor o que tá acontecendo com a gente consegue ser muito mais legal com nós mesmas, a gente consegue levar esse momento com mais leveza, e quando a gente tá mais leve, quando a gente tá mais feliz, quando a gente tem mais controle da situação, eu acho que a gente é uma mãe muito melhor. Nossa, com certeza. Então, talvez, melhor do que ler um livro sobre como trocar a fralda de maneira perfeita, né? Como ajustar o sono do bebê, porque, assim, você vai ler um monte de livro e não vai dar certo. Brincando, às vezes dá, mas enfim. A gente entender o que tá acontecendo com a gente é tão importante quanto, né? E a gente tem que falar mais sobre isso e valorizar também essas mudanças das mães. Com certeza, porque se tem uma coisa que eu acredito muito é aquela frase: a mãe bem, o bebê tá bem. Se a mãe tá bem, o bebê tá bem. Eu acho que é muito real, assim, na prática é isso mesmo. Eu acho que quando a mãe tá mais leve nesse período, sabe, ela se deixa mesmo, eu acho que o bebê fica mais calmo. Eu acho mesmo, eu tenho essa convicção. Eu tenho essa convicção total. Então eu acho que a gente ter essa noção mesmo do que acontece, eu acho que isso é muito pouco falado, sabe? Então por isso que a gente quis trazer aqui hoje, falar sobre essas mudanças mesmo biológicas, sabe? O que acontece dentro da gente nesse período e quão importantes são essas mudanças. E Luli, tem uma coisa também que ela fala nesse livro que eu acho muito legal, que é sobre o instinto materno. Então, assim, existe o instinto materno. Primeira coisa, quando a gente pensa em instinto materno, eu acho que é muito aquela coisa, quando o bebê nascer, você vai saber amamentar, você vai saber trocar a fralda, você vai saber fazer tudo com ele. E daí chega lá e você fala, gente, cadê esse instinto materno? Que não tá rolando aqui, entendeu? Tipo assim, eu não tô sabendo fazer nada, o que eu faço? Esse bebê tá chorando. O instinto materno não deveria me falar se é fome, se é sono, se é sono, eu não deveria saber isso, sabe? Então eu acho que é mais uma coisa que a gente acha que, né, a gente errou ali o que é esse instinto materno. E ela fala nesse livro, na verdade, o instinto materno, o que é? É a gente querer saber. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Porque, assim, o que acontece também no nosso cérebro é uma mudança na área de motivação. Então, assim, é você querer saber o que fazer com aquele bebê. Não é você saber. Não é você saber. É você querer saber.
Mas, exato, é você, tipo, ir atrás, falar, nossa, o que tá acontecendo? Então, vou ver. Eu vou tentar isso, Eu vou tentar isso, eu vou tentar dar mamar, eu vou tentar trocar, eu vou tentar fazer tudo. Então, é isso que muda. Esse é o instinto materno, na verdade, sabe? Então, assim, é aquela coisa, a gente não nasce sabendo mesmo trocar a fralda. A gente quer saber. Quer aprender. Quer aprender, exato. Exatamente. E isso é uma coisa legal de ser falada justamente por isso. Porque eu acho que como a gente nasceu com essa coisa do instinto materno, a mãe vai aparecer, quando você tiver o bebê, você já vai saber e eu tudo. tô rindo, porque assim... a gente fica até com medo, às vezes, de pedir ajuda. E a gente, às vezes, sente até culpada de não saber fazer. Exatamente, porque cadê o instinto materno? Então, eu acho que com essa informação de entender que o instinto materno é você querer saber, se você já tá se perguntando, nossa, se você já tá ouvindo esse podcast, você tem instinto materno. Não é? Porque você quer ir atrás, você quer entender, você quer melhorar, você quer fazer o melhor pro seu filho, você querer fazer o melhor pro seu filho, mesmo não conseguindo muitas vezes, isso já é o instinto materno. E o que é a maternidade, senão uma sucessão de você querer fazer tal coisa, de você ir atrás, porque assim, a gente não nasce sabendo de nada disso. Então assim, só o fato de você ir lá procurar informação, isso você já tá sendo uma ótima mãe, maravilhosa, exercendo seu instinto materno. Tá? Maravilhosamente bem. Você já está arrasando. Sim. Então, outra coisa muito legal que ela fala no livro, isso me chamou muita atenção, que eles fizeram umas experiências com ratos, né? Então, os ratos, eles são obcecados por comida. E daí, as ratas grávidas, assim, uns dias antes delas terem a luz, né? Delas ganharem os filhotes, eles perceberam que elas começam a escolher, ao invés de brincar com a comida, elas escolhem brincar com bebês ratos. Então, assim, olha a diferença já que acontece no cérebro, sabe? Elas, inclusive, escolhem os filhotes, tá? Esses bebezinhos que estão ali, elas estão grávidas. A cocaína, que é, tipo, super viciante, né? E tudo mais. Então, assim, é uma coisa mesmo, eles já percebem, nesse experimento, eles já percebem o tanto que, né, na espécie humana, isso também, essa área muda muito. Exatamente. E isso é até legal também, porque eu acho que muitas vezes a maternidade é até vista como uma coisa, nossa, agora ela só fala de filho, que chato, tudo. E eu juro que eu via isso antes. Eu falava, nossa, eu não quero ser aquelas mães. Nossa, eu também, que só fala do filho. Que só fala do filho, que chega com as amigas, não tem um assunto, só fala de filho e tal. E muitas vezes, depois que você tem um bebê, você só quer falar de filho. Você só quer. Porque 80% dos seus pensamentos são relacionados ao filho depois que o bebê nasce. E você quer falar sobre isso. E você quer, porque tá no seu cérebro, é só aquilo que tá ali. Eu acho que, inclusive, tá errado isso. É tipo 99% dos pensamentos. E muitas vezes eu me sentia culpada. Juro que eu me sentia culpada. Que eu falo, nossa, agora eu sou aquelas mulheres que só fala de filho. Tipo, cadê essa mulher interessante que lê um livro de filosofia e eu só queria saber a filosofia do filho, entendeu? Mas eu acho que é legal ter esses dados porque a gente fala, nossa, é normal. É normal. É o normal, é seu cérebro, é a espécie humana que tá ali há milhares de anos e você não vai desafiar isso. Com certeza. Né? E você não é... E eu acho que é muito dessa coisa da sociedade mesmo, que não valoriza. E é algo totalmente natural. Você vai querer falar mesmo. Você só pensa naquilo. É normal. Depois vai voltando, tá? Agora, tipo, a Serena já tá com 6 meses, já tô conseguindo conversar sobre outras coisas também, mas... Não, é bom às vezes a gente conversar sobre outras coisas, só que eu acho que é uma coisa mesmo biológica que acontece depois do parto e tudo bem, sabe? Se só querer falar do seu filho e tudo mais. E além dessa mudança no cérebro mesmo, na anatomia do cérebro, existem, óbvio, as mudanças hormonais do puerpério, né? Então a gente sabe que é uma queda brusca hormonal, né? Então sai a placenta e todos aqueles hormônios que a gente conviveu a gravidez inteira. Então, assim, é algo que realmente pode levar a vários sintomas. Então, assim, tristeza, irritabilidade. Isso junto, eu acho, com a falta de dormir também. Que, gente, assim, só piora. Qualquer sabe? pessoa que tá sem dormir fica irritada. Não precisa ter tido filho. Então, assim, e é toda aquela mudança. É algo, assim, é uma enxurrada mesmo de coisas que acontecem, sabe? Mas eu acho que a gente deveria falar também, Lúlio, sobre a depressão pós-parto, né? Que existem diferenças entre o baby blues e a depressão pós-parto. Então, que eu acho, assim, que todo mundo tem que prestar muita atenção nessa fase, sabe? E um PS, eu acho legal falar sobre isso, inclusive com seu parceiro e pessoas próximas. Com certeza. Porque a gente, assim, muitas mulheres, né, que estão ouvindo
ouvindo a gente, que estão na internet, a gente fala muito sobre puerpério, sobre pós-parto, sobre essa questão hormonal, mas muitos maridos, por exemplo, o meu marido, ele não é que ele tá seguindo blogueiras de maternidade que falam sobre puerpério. Talvez ele nunca tinha ouvido falar disso na vida. E muitos médicos também, não é que o marido vai lá no médico junto com a esposa e não fala muito sobre isso, fala muito sobre o bebê e tal. E sobre essa saúde mental da mãe, não é uma coisa muito falada. Então eu acho que é legal, e assim, você falar sobre isso naquela avalanche do pós-parto, eu acho difícil. Então eu acho legal já comentar se é um assunto durante a gravidez. Com certeza. Eu acho que todo mundo tem que estar atento a isso. Porque assim, a própria mãe não vai estar muito atenta a isso, né? Ela tá com ali outras 1000 coisas acontecendo. Eu acho que a responsabilidade mesmo é da pessoa que tá ali perto de você, sabe? Então, assim, seu marido, parceiro, enfim, o que for, da sua família, sabe? Então, assim, amigos, eu acho que todo mundo tem que estar muito atento, inclusive os médicos também. Então, assim, o seu obstetra, o pediatra, né? Que o nosso pediatra, gente, ele é muito maravilhoso, assim. É uma pessoa à parte mesmo, que, assim, eu chegava na consulta com ele, o Máximo lá recém-nascido, ele perguntava primeiro como você está. Exatamente. Como a mãe tá. Ele não, tipo assim, ele não perguntava como o Máximo tava. Primeiro era a mãe. Inclusive, ele falava muito sobre isso. Ele falava, o seu bebê vai estar ótimo, eu sei que vai estar, mas eu tô preocupada com você. Como você tá. E se você tá bem, né? E o que você tá fazendo? Como que tá a sua cabeça? Ele pergunta, é tipo uma sessão de terapia, assim. Eu amava. Porque ninguém perguntava de mim, né? Mas eu acho legal, assim, talvez. Eu lembro que eu comecei a mandar umas matérias, tipo, de puerpério, sobre a questão hormonal, tal, pro meu marido, manda podcast, sei lá. Sabe, sim, pras outras pessoas entenderem Com também. certeza, eu acho que a gente tem que educar também as pessoas em relação a isso, sabe? Eu acho que muita gente, tipo, meu marido nem sabe. Mas assim, anos atrás a gente também nunca tinha escutado a palavra puerpério. Então, assim, eu acho que a gente tem que educar também as pessoas. E falar pras pessoas também se atentarem a esses sintomas, né? E tudo mais, porque a mãe mesmo muitas vezes não vai perceber, sabe? Então, assim, gente, eu não sou médica, eu não sou psicóloga. Eu acho que isso é legal você realmente procurar uma ajuda, né? Com Se você certeza. tiver com alguma dúvida, será que é baby blue? Será que é uma coisa normal? Ou será que é uma coisa mais séria? Eu acho que se bateu essa dúvida, eu acho importantíssimo você falar com alguém realmente que entenda 100% do assunto. Mas a diferença básica entre o baby blues e uma depressão pós-parto é que o baby blues é assim, tem horas que você tá triste, tem horas que você tá feliz, né? Vai dar aquele choro, aquela sensação que você não vai conseguir, que sua vida acabou e tudo, mas depois no outro dia você tá bem. E é uma questão também muito ligada a, por exemplo, você tá muito cansada aquela noite que a criança não dormiu e tudo piora. No momento que você tá bem, você consegue descansar, você consegue dormir, daí você sente uma melhora. Então é uma mudança hormonal, tá bem, tá mal, né? É uma coisa que vai e volta. A depressão, ela não volta. Você não tem momentos bons. Esses momentos bons vão ficando cada vez mais raros. E mesmo você com alguém ajudando, você descansando, tudo, esse sentimento ruim não melhora. Entendeu? Então é uma coisa muito mais persistente. Então, se você for percebendo que esses momentos ruins estão ficando cada vez maiores e os momentos bons cada vez menos ocorrentes, isso vai, né, mudando, piorando ao longo do tempo, eu acho que daí você tem que ficar mais atenta, assim, sabe? Porque eu acho que também muito a nossa cultura, né? Eu acho que tá muito ligada a essa coisa, né? De você tem que ser sempre produtivo e tudo mais. Eu acho que muita gente fala... Eu escuto muito, assim, vejo muito na internet, até pessoas falando, é normal ficar assim depois que você tem filho. Tipo, espera que vai passar. Mas, assim, eu acho que não é normal você se sentir muito mal, assim, 24 horas por dia, sabe? Então, eu acho muito perigoso isso. Você falar muito que é normal a mulher se sentir assim... Mas chega ali um dado momento que não é mais normal. Então eu acho que, assim, você tem que falar. Exatamente. Fala com o seu médico, conversa, sabe? Eu acho super importante. E é uma coisa assim, a depressão pós-parto é uma coisa que interfere na sua funcionalidade. Exato. Então você não consegue fazer nem as coisas que você gosta. Entendeu? E o baby blues é aquilo, é aquela mudança, você percebe que é uma coisa mais assim, vai e volta, né? Aquela coisa que a gente fala, nossa, do nada eu comecei a chorar, chorei 1 hora sem parar, mas depois eu já fiquei bem. Então é uma coisa muito mais que muda, né? Sim. Então eu acho que é basicamente isso, essa diferença, né, Nana? Sim.
E eu acho, Luli, a gente falou um pouco sobre quão importante é você ter outras pessoas ali pra te ajudarem nesse momento. E eu acho, assim, eu vou até fazer uma crítica aqui, porque hoje, né, principalmente no nosso mundo aqui ocidental e tudo mais, e, né, há alguns anos isso vem acontecendo, que é essa coisa de você tem o seu filho e você tem que se fechar ali no núcleo familiar, né? Então fica o pai, a mãe, o bebê e você não deixa ninguém entrar. Você não quer nenhuma opinião, você não quer que ninguém chegue perto do bebê, porque você tem que viver ali aquele momento com seu marido, com seu filho e entender o bebê dessa forma. Só que o que acontece é que, no final das contas, isso pode funcionar pra sua família, tá? Eu não tô criticando, mas acho que no geral não funciona. Eu acho que é por isso que a depressão pós-parto tá cada vez mais comum, infelizmente, Eu né? sempre falei isso. Que atinge de 1 a cada 6 mulheres, gente. É muita coisa, tá? E depressão pós-parto é algo muito sério, principalmente se não for tratado, é muito sério. Então, assim, eu acho que essa coisa de você se fechar é muito perigosa. E é algo que nunca antes foi feito na história. Exatamente. Sabe? Eu acho que o perigo disso é isso, que a sociedade está cada vez mais individualista, tá? E valorizando o núcleo familiar. Então, assim, 50 anos atrás, era difícil você ver essa configuração familiar, tipo pai, mãe e filho trancados num apartamento. Você tinha muito mais convívio social com os vizinhos. Sim. Com familiares próximos. Então, aquela coisa, todo mundo, um monte de tia, um monte de tio, todo mundo entrando na sua casa, que assim, eu também não acho que é muito legal, sabe? Mas assim, eu não acho assim que essa coisa de você, tipo, entrar, né? Você vê nossas vozes contando, entrava um monte de gente em casa pra ver o bebê e ninguém perguntava se podia entrar ou não, só ia entrando. Mas eu acho que querendo ou não ajudava ali, sabe? Eu acho que tudo tem os dois lados, mas como a Nana falou, se a gente for pesquisar e saber da história, o que aconteceu, né, durante milhares e milhares de anos, que a gente ouve muito falar, precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Então, realmente, uma aldeia cuidava da criança. Quando uma criança nascia numa aldeia, digamos assim, todas as mulheres, era uma coisa muito mais feminina, tá, gente? Então, assim, todas as mulheres dessa aldeia cuidavam desse recém-nascido. Era uma coisa muito mais plural, não era o bebê do casal. Era muito mais um senso de comunidade. Então, toda a comunidade ajudava tanto a mãe, tá, que era muito valorizada também, quanto o bebê. Então, né, inclusive mulheres mais velhas, essa coisa de diferentes idades também, né, desse conhecimento mais antigo, que hoje a gente não aceita muito, porque a gente tem mania de ser sabichona e sabe tudo e não quer conselho de ninguém. Então, isso não existia antes. Óbvio que hoje em dia, né, isso que romper com isso é difícil. Por quê? Porque a gente tem essa coisa do individualismo. Entendeu? Então, assim, não quero opinião, não quero pessoas se metendo na nossa vida. A gente fica muito menos tolerante. Sim. A interferências externas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem ajuda daí. A gente não tem ajuda e, assim, essa coisa... então tá, o pai tá lá junto, mas, assim, por lei, a licença paternidade é de 5 dias. Então, assim, eventualmente, você vai ficar sozinha, você e o bebê. Isso não faz bem pra ninguém, gente. Falta de convívio social, tá? Não faz bem pra ninguém. Todo mundo sabe que aumenta as chances de desenvolver depressão. Isso em qualquer... né? Uma pessoa que vive ali sozinha, ela tem muito mais chance de desenvolver depressão. E você tá sozinha com um bebezinho. Então, assim, você precisa de ajuda, sabe? Eu acho que é muito, assim, essa coisa da gente ignorar e até falar mal, assim, fulano, nossa, mas a minha mãe fica falando pra eu colocar chupeta e eu não quero. E, tipo, sai daqui. Mas, gente, vou até dar um conselho, sabe? Eu acho, assim, que a gente tem que sempre analisar o contexto ali, sabe? E, assim, que essa pessoa tá tentando te ajudar. Eu sempre vejo isso. Eu sou uma pessoa, acho que você pode até falar melhor sobre isso, porque você sabe que eu sou uma pessoa meio zen com essas coisas. Tipo, mas até eu sou também, tá? Eu não pareço. Não, Luli, eu não pareço, mas eu sou. Eu zero me incomodei com isso no pós-parto. Não me incomodei em nenhum momento das pessoas dando opinião. Não me incomodei. De opinião, não, mas você
assim, lembra que você ficava um pouco nervosa, por exemplo, com os germes, ninguém podia pegar. Não, mas isso, gente, mas isso é outra coisa que eu falei que não me ajudou também. Que foi a falta de convívio social. Que, assim, foi péssimo pra mim. Eu sei, assim, em primeira mão, eu posso contar que, assim, eu me isolei no pós-parto. Mas, assim, não foi porque eu queria viver o meu marido e meu filho. Não foi por causa disso. Porque eu tava assim, pandemia. Tá? Então, assim, o contexto não foi nem pós-pandemia, porque, na verdade, eu tive o máximo em dezembro de 2021. Então, foi no mesmo ano da pandemia. E eu lembro que foi bem, assim, a semana que o Máximo nasceu, que subiram os casos de novo, que foi aquele novo... Eu nem lembro mais o nome, gente, daquela variante do Covid, Nossa, sei lá. Lembro. Que daí, assim, eram muitos casos. Era um pânico geral. Era uma Covid mais leve, mas, assim, teve um pânico geral. Então, assim, foi um contexto que, assim, juntou aquilo com hormônio, com mãe de primeira viagem. E eu fiquei em pânico. Porque, assim, eu não deixava ninguém pegar o Máximo, porque eu ficava com medo da pessoa passar. E, assim, a gente não entendia direito também como que era isso ainda em bebês. Não, sabe? Era uma coisa muito nova. Então, assim, eu fiquei muito, assim, em pânico mesmo. Mas e muito ansiosa em relação a isso, sabe? Mas posso te falar, isso é comum em muitas mães, sendo pandemia, não sendo pandemia. Sim. Isso é muito comum por conta da maneira dessa coisa do individualismo e o que é pregado também. É isso, né? Por exemplo, eu vejo que nas redes sociais, né? Quando eu posto, o bebê nasceu, você sabe como que eu sou. Daí, de repente, tá todos os primos lá, tem 500 pessoas na minha casa. E as pessoas me criticam muito. Nossa, que absurdo, bebezinho e tal. E beleza, é o jeito que eu resolvi levar a vida. Você sabe que eu sou um pouco mais liberal nesse sentido. Sim. Mas é o que me faz bem também. Porque eu sou uma pessoa sociável. E assim, me trancar, o Beto e as crianças, eu acho que eu ia surtar. Eu sei muito bem disso. Então, desde o primeiro dia, todo mundo... Não é que assim, gente, né? Uma pessoa tá passando na rua, vem aqui ver o meu filho. Não é assim também. Mas assim, os familiares, eu sou muito aberta. Porque eu acho que sempre tem alguém ali tentando ajudar. E eu sei da importância desse convívio social. Mas as pessoas muita gente me acha maluca. Fala assim, nossa, Luísa, como assim? E os germes e tal. Então, a gente tá numa sociedade também muito germofóbica. Eu acho que depois da pandemia teve essa coisa muito... As pessoas começaram a exagerar. Eu acho que, assim, existe uma preocupação relevante por trás, tá? De um recém-nascido ficar doente, né? A gente não precisa nem entrar aqui em relação a isso, mas existe, sim, um cuidado a mais que a gente tem que tomar. Mas eu acho que a gente tá germofóbica. Não, eu também acho que a gente tem que tomar um cuidado, obviamente. Então, todo mundo que é lá, né? As crianças... Lava a mão, existem cuidados. Entrava com máscara, tudo. Mas eu nunca pensei em privar também, entendeu? Porque eu sempre fico pensando assim, gente, como é que era antes? Como que é também? A gente tá numa bolha, né? Numa bolha social. A gente tá numa bolha social. Então, tem uma coisa que, inclusive, é do livro A Arte Perdida de Educar, da Michaela Doucleff. Que a gente indica muito esse livro. Tem em português, ele é maravilhoso. Já indicou, foi traduzido para o português, graças a Deus. Então, assim, todo mundo, por favor, leia esse livro, assim. Quem tá grávida, quem acabou de ter bebê, quem tem criança maior, enfim, qualquer pessoa tem que ler esse livro, tá? Mãe, é sensacional. E o que ela fala, tá? Como que foi na evolução da espécie? Olha isso, eu achei sensacional. Então, milhares de anos atrás, gorilas, tá? Teve uma espécie de gorilas que era diferente. Por quê? Eles cooperavam entre si. Isso diferenciava de outras espécies, tá? Então, eles se ajudavam e tudo mais. E os bebezinhos que nasciam eram, assim, eles não sabiam fazer nada. Tipo, choravam um monte. Então, a mãe demandava muito da mãe, tá? Então, assim, para aquele bebê começar a andar, ter a habilidade de comer, né? De caçar e tudo mais, necessitava de muitas calorias. Então, assim, essa mãe precisava muito ali. Então, o que aconteceu? Ela precisava de ajuda. Então, outros gorilas começaram a ajudar essa mãe. E o que virou esses gorilas? Nós, os seres humanos. Então, assim, isso foi essencial. Essas pessoas que ajudavam essas mães foram essenciais para a evolução da espécie. Então, assim, é uma coisa... Lógico, só assim a gente foi encorajada a fazer outros gorilas, senão todo mundo ia desistir. Tipo assim, todo mundo ia desistir. Porque, que são esses bebês que não sabem fazer nada? Tipo assim, vou desistir, não quero mais essa vida. E é isso que tá acontecendo hoje em dia. A gente não tem ajuda e tem muita gente que tá desistindo. Tá desistindo vai falar, gente...
Eu não tenho ajuda, então não vai dar, porque realmente é muito difícil sozinho. Entendeu? Então, Não, é impossível sozinho. Eu chego, assim, ao ponto de falar que é impossível sozinho. É impossível. E a gente vê muito isso nesse livro, fala muito que essas comunidades, né, essas hunt-gather communities que ela fala, são essas comunidades que são um pouco mais distantes desse mundo ocidental, conectado, são sociedades que não tiveram tantas interferências e têm mais esses costumes mais ancestrais, né? Elas mantiveram mais costumes ancestrais. Então, nessas comunidades, percebe-se que a maternidade é levada de uma forma mais leve. Por quê? Porque eles têm isso. As pessoas cuidam em geral da criança. Ela foi numa tribo, ela foi numa tribo da Tanzânia e ela tinha dificuldade, essa autora, de saber quem eram os pais da criança. Porque assim, a criança ficava com todo mundo. Tipo, passava de colo em colo, todo mundo se ajudando a mãe ali. A mãe nunca ficava sozinha. Então, essa coisa de ter essa coisa social mesmo também era importante pra mãe, porque a mãe nunca tava sozinha, tinha amigas perto, a família perto, todo mundo. A mãe ganhava o bebê, todo mundo se mudava ali. Tipo assim, era uma loucura. Mas assim, ao mesmo tempo, você vê quão necessário é você ter ali outras pessoas à sua volta quando você tem um bebê. Exatamente, eu acho, Nana, falando um pouco dessa questão, ai, nossa, mas que pesadelo ter um monte de gente dando pitacos e tudo. Eu acho... A gente só enxerga essa coisa negativa, tá? Exatamente. Primeiro de tudo, a gente só vê isso, só vê aquela pessoa dando pitaco. Quando, na verdade, a gente é uma pessoa querendo ajudar, entendeu? É isso que eu vejo, assim, é a mudança de perspectiva, e eu acho que a maternidade tem que trazer pra gente um sentimento de humildade. Ainda mais mães de primeira viagem, a gente não sabe das coisas. Então, eu também acho interessante a gente tentar ter esse olhar de estou aberta a novas coisas. Porque às vezes tem pitacos que realmente podem nos ajudar. Mas a gente tá tão com esse sentimento de eu sei tudo, eu vou dar conta de tudo. É meio arrogante não receber pitacos, não aceitar pitacos. Eu acho que é de uma arrogância, que a sociedade tá achando legal você ser arrogante a esse nível. E isso, na verdade, só sobrecarrega a mulher, entendeu? No fim das contas, é a mulher que vai ficar sobrecarregada. E vai ter depressão pós-parto, provavelmente, entendeu? Então, assim, tudo gira em torno disso. Assim, você se fecha ali, você não aceita pitacos de ninguém, você tá super ali numa situação super vulnerável pra desenvolver uma depressão, sabe? Então, eu acho que é uma coisa, assim, a gente tem que aprender a enxergar esse outro lado também. Exatamente. E aprender a olhar com outros olhos esses pitacos, que na verdade são sugestões muitas vezes, né? Você acha que não? Tem muitas vezes, sei lá, a mamãe, ela em casa falava alguma coisa, nada a ver até hoje. Gente, a mamãe, ela era, tipo assim, a maior pitaqueira da vida, assim. Gente, é mãe. Ela falava pra mim, tipo, a Luísa tem que dar uma mamadeira pra essa criança. Essa criança, o leite da Luísa não tá bom. Eu tenho certeza que é por isso, o Mateu. Eu tenho certeza que é por isso que o Mateu chora o dia inteiro, porque o leite dela não tá bom. Sabe assim? E olha que assim, minha mãe é tipo, ela é super moderna. E ela falava isso. Entendeu? E assim, eu e a Luísa, a gente dava risada, sabe? Mãe, tá bom, entendeu? Tipo assim, ela tava ali segurando a criança, dando uma ajudada, tá ótimo, entendeu? É isso que precisa, tá ótimo. Entendeu? Todo mundo fala, nossa, Luísa, como você aguenta a sogra? Gente, a minha sogra, eu dou graças a Deus. Não, minha sogra, eu dou graças a Deus. Eu queria que ela, tipo, mudasse pra minha casa. Não, gente, a minha sogra mudou. No segundo filho, eu queria que ela realmente mudasse. Eu ficaria numa boa com a minha sogra ali. Sério mesmo. A minha sogra é minha vizinha. Tem gente que pergunta, nossa, Luísa, como você aguenta? Gente, eu acho maravilhoso. O meu sogro chega às 7 horas da manhã, às vezes ele tá em casa. Eu acho maravilhoso, porque eles me ajudam, entendeu? Ai, a sua sogra nunca falou nada. Gente, óbvio, o umbigo da Serena e do Mateu era pra eles, tinha hérnia, sabe? Aquele umbigo pra fora. Tu fala pra colocar moeda. Eu falo Então, hoje em dia, os pediatras não aconselham mais, não aconselham. Se fala muito, bota lá, entendeu? Coloca lá. Gente,
outra geração também, sabe? Eles escutavam, assim, eram outros pensamentos, sabe? Então, assim, a gente tem que também colocar esse contexto atrás. E outra coisa, e ter um pouco mais, eu acho que a maternidade me tornou muito mais humilde, porque eu sempre fui muito sabichona. Eu sei de tudo, eu pesquiso, eu sei as novidades. Nossa, tal, eu também. Não, eu sou muito assim. Muito. E tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim. Porque às vezes tem muitas dessas coisas antigas, essas até crenças que não tem uma coisa científica por trás, mas que são sabedorias, e por que não tentar muitas vezes? Por que você não ter esse olhar de valorizar os ensinamentos dos mais velhos que hoje tá sendo perdido? Tá sendo perdido. Entendeu? Porque a gente tem o Google. A Então, gente acha que a gente sabe tudo, né? Por causa do Google. entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco desse olhar mesmo, porque mães de todas as outras gerações ouviram os mais velhos e a gente tá aqui até hoje. Então, talvez é interessante a gente ouvir também, né, Nana? É, super. E, ô Luli, e também, sabia que essa coisa chama aloparentalidade, tá? Que são essas outras pessoas que ajudam no cuidado do bebê. E o que acontece é que antropologistas acreditam que isso, inclusive, beneficia o próprio bebê e a criança. Porque eles crescem com aquela coisa, eu tenho um senso de segurança em relação ao mundo, um senso de confiança em relação ao mundo. E isso, pra eles, também é muito maravilhoso. Porque, assim, eles pensam, imagina, você crescer pensando, nossa, eu não tenho só minha mãe e meu pai, né? Eu tenho minha avó, meu avô, 1000 outras pessoas, sei lá, amiga da minha mãe, fulana, tia tal, que eu posso confiar. Que quando eu precisar, eu tenho essas pessoas. Então isso é maravilhoso, inclusive pra criança. Não, isso dá um senso de autoconfiança surreal, entendeu? E eu vou falar uma coisa que muitas vezes é polêmica, tal, mas eu vejo muitas mães, eu vejo porque me escrevem tudo, e eu acho que é uma falta de saber mesmo e de pensar sobre o assunto. Mas muita gente fala, nossa, você não acha que os avós dão muita... os avós estão tão próximos dos seus filhos, isso não prejudica a educação e tudo? Porque tem aquela coisa, né, dos avós realmente, os avós comem coisas erradas. Não, né? gente, ontem nosso pai levou o Máximo, tá? Pra dar um passeio. Eu tava super cansada, o Lipe também. Meu pai falou, não, filha, eu vou pegar ele, vou dar um passeio e tal, lá no condomínio deles, beleza. De repente, 5 minutos depois, era 5:30 da tarde, meu pai me manda uma foto com o Máximo picolé. Assim, deu, nossa, que momento perfeito pra tomar um picolé. Maravilhoso, tudo bem. E olha que assim, gente, eu sou meio chata, assim, com rotina, essas coisas. Mas assim, eu juro que eu não ligo tanto. Porque eu falo, esse momento dele com o avô, sozinho, sabe? É um momento, gente, é um momento maravilhoso pra ele estar feliz e pronto. E tá criando laço, E tá criando um laço, memórias, um vínculo. Um vínculo que, assim, pra saúde vai ser o impacto positivo dessas relações com outras pessoas vai ser muito maior e determinante na vida dele do que comer um sorvete na hora errada. Na hora errada. Entendeu? E a gente não fala sobre isso, sobre essa importância. As pessoas não veem e não valorizam a importância disso, de você ter outras pessoas com quem o seu filho pode contar. Porque, assim, eu acho que é um pouco, de novo, dessa arrogância nossa, da mãe. Ai, nossa, o meu filho não vive sem mim. Isso, pro nosso ego da mãe, é muito bom. Ele alimenta nosso ego. Tipo, ai, quando o filho, ele não quer ir pra escola, ele chora porque ele me ama mais que tudo. Então isso, querendo ou não, pro nosso ego, isso alimenta, gente. Uma pessoa que te ama mais do que tudo no mundo, isso alimenta o nosso ego. Mas eu acho que, de novo, a gente, né, quando a gente tá falando que a gente é mãe, a gente tem que, se a gente tá querendo pensar no melhor pros nossos filhos, é muito melhor eles terem várias pessoas do que uma só. Porque, amor, você pode faltar um dia, você pode não estar aqui um dia. Entendeu? Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. É a única certeza que a gente tem, que um dia a gente não vai estar aqui. Então, se essa criança, se esse adulto souber que ele pode contar com pessoas diferentes na vida, o quão bom isso é, sabe? Acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre isso. É maravilhoso. E, mais uma vez, eu vou falar sobre um experimento que eles fizeram, que eu achei muito legal. Que eles viram que os filhotes de ratos que tiveram a presença da avó materna se saíram melhor na vida adulta.
Tipo assim, eles souberam fazer mais coisas do que o que não tinha a presença da avó. Então, assim, o quão importante é essa avó na vida dessa criança, sabe? Exatamente. E assim, muita gente que deve estar ouvindo a gente pode pensar assim, mas eu moro fora. Porque a nossa sociedade não tá mais nesse mood que tá todo mundo morando junto, numa comunidade. E assim, muitas vezes você nem fala bom dia pro seu vizinho, entendeu? Você nem sabe quem mora do seu lado, você mora longe dos seus pais trabalham, a avó não pode estar presente porque a avó também tá trabalhando. Então assim, o nosso, né, isso é uma coisa idílica, mas hoje em dia a sociedade não tá favorecendo essa configuração, certo? Então assim, o que eu acho importante, você tentar criar a sua própria comunidade. Você mora fora, não tem ninguém. Que tal você ser essa pessoa para uma outra pessoa também? Quando a gente não é mãe, eu não tinha pensado sobre isso, sabia? Hoje eu vejo que eu era uma amiga péssima para as minhas amigas que foram mães antes de mim, porque eu não tinha noção o quanto essa rede de apoio é importante. Então, que tal você ser a rede de apoio para outra mãe, mesmo você não sendo mãe ainda? Então, a gente criar, e não precisa ser uma coisa natural, sabe? Que a gente fala, tudo tem que ser natural. Não, é você tentar mesmo, você criar essa rede, vai lá, você pedir. Mãe, você tem uma amiga que acabou de ser mãe, você manda uma mensagem pra ela, olha, você quer que eu fique tipo, meia hora com o seu bebê enquanto você faz alguma coisa, sabe? Eu vou ir na sua casa, fico com ela, levo pra dar um passeio, tipo, qualquer coisa, gente. Vou dar uma volta no quarteirão. Vou dar uma volta no quarteirão pra essa mãe conseguir tomar um banho em paz, sabe? Então, assim, qualquer coisa, você tá sendo ali a rede de apoio dela, você tá ali estabelecendo um vínculo com o bebê. Mais tarde pode ser você ser a tia super legal daquele bebê, entendeu? Então, assim, eu acho legal, a gente tem que também ter essa iniciativa e também a mãe, antes mesmo de ter o bebê, eu acho que pensar nisso também. E conversar sobre isso, porque hoje em dia as pessoas têm medo. Porque a gente fala tanto, nossa, não pode visitar o bebê. Não pode, tal. Daí você fica com medo sem saber. Então, assim, conversar sobre isso. Mas se você é uma pessoa que você quer, que você acha que você vai precisar dessa rede de apoio, fala, gente, eu quero ajuda. Antes mesmo de você ter o filho, olha, se vocês perceberem que eu não tô muito bem, dá uma passadinha aqui em casa, eu vou adorar receber vocês. Sim. Então, assim, se colocar mesmo, porque muitas vezes a gente não sabe, né? Se a gente vai ser bem-vindo ou não. Então, é fazer um esforço mesmo, com né? Com certeza. Nana? Não, e assim, se você, né, sei lá, você não tem família perto e tudo mais, você tem condições, sei lá, de pagar uma babá, por exemplo. Eu acho, assim, que a babá também pode ser essa pessoa na vida do seu filho. Por exemplo, a Geni, né, que foi a minha babá quando eu era pequena. Gente, até hoje, ela é uma super referência na minha vida. Eu sei que ela ali é uma pessoa... Você pode contar? Que eu posso contar. Quantas vezes eu tava triste, fui lá, ela me abraçou, sabe assim? Então, só esse... É verdade, tipo, só essa... Isso, eu tô não chorar, gente, né? Eu também, até eu fiquei emocionada. Mas assim, de verdade, ela é uma pessoa que até hoje, sabe, ela tá bem mais velha e tudo mais, mas eu sinto que eu posso contar com ela, sabe? Então, assim, como é importante ter essas pessoas na vida, né? Sua, da mãe e do filho também. É super, a Geni, uma figura super presente na vida do Máximo hoje. Eu fico super feliz. Então, assim, a gente realmente estabelecer essas relações, sabe? Pensar que vai ser muito bom pra você e pro crescimento da sua criança também. Ô, Nana, e agora, esse episódio tá bem grande, mas eu acho que tá bem interessante. Tá. Indo um pouco pra esse lado mais de você contar o seu relato mesmo. O que você faria diferente agora? Você teve um filho, você quer ter o segundo, né? O que você faria diferente no seu segundo puerpério? Pra ter uma experiência mais leve? Porque o seu primeiro foi um pouco difícil. Toda essa questão de pandemia foi um pouco difícil. Acho que o contexto não ajudou, sabe? Mas eu acho assim, no segundo, eu queria, assim, várias pessoas morando na casa. Não, tô brincando. Nossa, falou pra pessoa errada. Eu já falei pra Nana que eu adoro, eu vou viver Não, mas de verdade, eu acho que assim, eu ser mais aberta mesmo em relação a isso, em relação a, tipo, amigas irem na minha casa, sabe? Porque assim, nossa, todas minhas amigas, sei lá, conheceram o Máximo, ele já tinha mais de 3 meses, assim. E eu tive, aliás, eu até tive uma amiga que teve o primeiro filho dela alguns meses atrás, foi até em dezembro. E ela, tipo assim, depois, sei lá, de um mês, cada semana ela recebia uma amiga. Então, assim, eu achei super legal. Porque, assim, eu acompanhei pelo Instagram e falei, nossa, acho que eu vou fazer isso no próximo, sabe? A amiga ia, tomava ali todos os cuidados, né? O bebezinho super frágil e tudo mais. Mas, assim, só desse momento de você ter uma amiga ali pra você conversar, eu acho que pra saúde mental é super importante, né? O que a gente falou aqui. Me abrir mais mesmo em relação a família também, ajudar. Porque eu acho que assim, como eu tava nessa coisa muito do medo,
sabe? E mesmo eu não tendo esse pensamento que você tem que se fechar com seu filho, eu não acho isso. Mas ali, né, todo o contexto favoreceu, eu vi que não foi bom, então eu acho que no próximo eu vou realmente bater nessa tecla de, tipo assim, quem quiser ajudar só vem, sabe? Tipo, vem. Bom, gente, no meu terceiro Não, eu acho que assim, uma coisa que eu erro muito, e tudo que eu tô lendo a respeito desse assunto, é que assim, a gente não precisa, na semana seguinte, já voltar a ser quem você era antes. Eu acho que também, desculpa te interromper, mas eu acho que eu também tive muito essa coisa que eu não conseguia me ver só. Eu achava que eu era menos, que eu passei a ser uma pessoa, sei lá, menos inteligente, porque eu só era mãe, sabe? Essa coisa assim, de sempre me informar muito, de ler livro. Eu não conseguia, assim, me concentrar no livro. Eu tava me sentindo burra de verdade. Eu achei que eu tinha ficado mais burra. Isso, sabe, me olhava no espelho e falava, gente, quem é essa pessoa? Parecia que eu não era a mesma pessoa. E realmente eu não vou ser a mesma pessoa. Mas eu acho que, assim, um pouco me entregar a isso também, sabe? Exatamente, se entregar e não ao pensar momento. que eu sou menos porque eu virei mãe. Eu não sou só isso, sabe? Não é isso. Você é mais, né? Eu vou ser mais, na verdade. Você é mais uma coisa. Eu vou ser mais uma coisa. Ainda. Então, ter esse pensamento também, eu acho que no próximo vai ser super importante pra mim. Então, gente, no terceiro filho, é que eu não consegui 2 vezes já, quem sabe, third is a charm. Não, a terceira vez, o que eu quero é realmente focar mais em mim também, em não fazer 1000 coisas, voltar, tipo, eu fico amamentando e ouvindo podcast, fazendo curso, tipo, eu tenho essa mania, entendeu? Uma pessoa totalmente maluca. E uma coisa que eu tava lendo também, você acredita que na medicina chinesa, eles acreditam que esses 40 dias pós-parto vão influenciar nos 40 anos seguintes da mãe? Como você cuidou da sua saúde, inclusive vai influenciar quando você entrar na menopausa. Nossa, o meu foi péssimo, então minha perspectiva não é boa. Calma, vai no segundo, muda tudo, entendeu? Mas assim, pensar realmente na minha saúde. Eu não tava nem aí pra minha saúde. Eu tava assim, querendo já, ai, nossa, entendeu? Nem aí pra mim. Então, cuidar de mim um pouco mais. Sabe essa coisa de, tipo, a sensação de você se abraçar realmente, viver um momento com mais, até um pouco mais introspecção. Você ter, obviamente, não é se fechar, né? Mas assim, ter esse convívio social, que pra mim é importante, mas também tá um pouco mais vivendo aquele momento. No silêncio, com o filho, pensando na minha saúde. Então, isso também é muito importante. Até as comidas, sabia que essa coisa de... Eu tava vendo esses mitos, né, no pós-parto. Tipo, da onde surgiu esse mito que você não pode lavar o cabelo? Que muita gente fala isso, né? Sim. Até hoje tem gente que acredita. Então, gente, da onde surgiu isso, né? E olha que interessante, isso vem muito da medicina chinesa, tá? Por quê? Porque a mulher, nesses 40 dias pós-parto, a gente tá mais sensível. Obviamente, eu sempre fiquei doente no pós-parto. Por quê? Porque eu não me cuidei, obviamente. Porque eu queria já sair a 1000 por hora. A gente tá muito mais sensível, porque ou a gente passou por um parto ou uma cirurgia. Então, obviamente, a gente tá mais sensível pra também pegar um resfriado, doenças. Então, essa coisa de não lavar o cabelo é simplesmente a mesma coisa pra você não pegar um resfriado. Entendeu? Porque lá, 1000 anos atrás, você lavava o cabelo, não tinha um secador de cabelo. Daí você pegava friagem. Que também é um mito, mas enfim. Você pegava friagem e ficava doente. É um pouco a ver com isso. E na medicina chinesa, tem muito dessa coisa de você comer coisas quentes, você beber água quente, você beber chá. Eles acreditam que tudo isso ajuda o seu corpo a se regenerar e a ficar com a saúde 100% de novo. É basicamente isso. Mas eu achei interessante a gente saber, tipo uma curiosidade, sabe? Eu acho também que o que eu mudaria é que, assim, na verdade, eu falo como uma perspectiva de uma mãe, né, que já teve um bebê. Então, assim, eu acho que uma mãe de primeira viagem também, eu acho muito difícil essa coisa de você não sentir essa culpa quando você, sei lá, não consegue amamentar, sabe, quando você tem dificuldade, principalmente essa questão de amamentação, eu acho que é mais, assim, maior, assim, que eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, principalmente do primeiro filho, mas eu acho que eu vou tentar ser mais leve também em relação a isso, sabe, porque eu acho que eu fui muito dura comigo, então essa coisa, não pode dar chupeta, tipo, eu fiquei, sei lá, eu demorei 2 dias, gente, mas mesmo assim, eu poderia ter dado no primeiro, então, porque eu já não dei de uma vez. Olha, quem deu chupeta pro Mateus foi minha sogra. E eu agradeço ela. Eu falei, tia, pode dar
tá? Então, sabe assim, quando Tá eu queria que vendo? alguém... Não, tem essa coisa, gente. Todo mundo. Não, esses dias. Ai, desculpa, eu vou ter que falar, mas eu escutei, sei lá, em algum podcast, alguma coisa assim, nossa, porque a minha sogra foi lá e deu chupeta a todo mundo. Nossa, que absurdo. Meu Deus. Gente, tipo, não é um absurdo, entendeu? Talvez ela tenha feito um favor pra você, sabe? Pensa sob essa ótica, eu entendeu? achei maravilhoso porque tirou a minha culpa, entendeu? Porque eu tava com essa coisa. Às vezes é até melhor outra pessoa dar, porque daí você se livrou daquilo, Eu me livrei da entendeu? culpa, porque, Tipo, na você não verdade- foi você que colocou, foi outra Porque, pessoa na e verdade, pronto. eu queria dar, entendeu? Mas daí foi minha sogra que deu, ai, tia, será? Tal. Mas na verdade, ele parou de chorar e tá tudo bem. E entender de uma pessoa mais velha também, que, nossa, tá tudo bem. Ela criou 3 filhos e eu acredito que Deu eles são tudo certo, pessoas boas entendeu? e saudáveis, né? Eu até casei com um, então assim, deu bom, entendeu? Né? Então, isso que a gente também que a gente pensar, tipo assim, ai, aquela minha mãe que tá dando opinião e tal. Gente, você é fruto dela. Tipo, você é própria filha e tá ali tendo outro filho. Então, assim, deu tudo certo no final, entendeu? A espécie humana foi pra frente de alguma maneira. Então, assim, na verdade, acho que tudo é válido, sabe? Eu acho que é um pouco a gente ser mais leve com os outros e muito com nós mesmas Com nós também. mesmas. Eu acho que quem tá grávida, né, escutando Mãe de Primeira Viagem, escuta também o episódio sobre culpa, que também a gente fala um pouco sobre isso, sobre amamentação, que também a gente fala sobre isso. Super importante que a gente fala também sobre as dificuldades que a gente teve, sabe? Só pra complementar esse episódio. Super importante porque eu acho que, nossa, quando eu tive que dar fórmula, foi o maior negócio. Meu Deus, tipo, eu tive que dar fórmula, parecia que eu tava dando veneno. E assim, eu acho que no final das contas, sabe? Foi ótimo ter dado fórmula, entendeu? Então. E é um paradoxo muito grande, porque a gente tá numa época que a gente fala muito sobre educação positiva. Então é você conversar com as crianças de uma forma mais gentil, de você ter essa paciência, entender que eles estão passando por mudanças ali também, que o cérebro não tá desenvolvido. E cadê essas mesmas pessoas falando pra gente ter paciência com nós mesmas, que o nosso cérebro também tá passando. Tá passando por mais mudanças. Tipo assim, tá passando por mudanças incríveis, sabe? Entendeu? Então, assim, cadê essas mesmas pessoas que ficam na internet falando disso, que eu acho muito legal. Muito, super. Né? Você ter essa paciência com as crianças, enfim. Mas cadê essas mesmas pessoas falando dessas mudanças que estão acontecendo com a mãe pra gente se abraçar um pouco mais, pra gente ter mais paciência com nós mesmas, entender que são mudanças muito grandes. Cadê as pessoas falando sobre isso? Por isso que eu acho legal a gente abordar isso também aqui no podcast. Porque é real e não se fala sobre isso. Só se fala do puerpério. Nossa, como é difícil e tal. Mas por que é difícil? Gente, tá acontecendo mudança no cérebro, tá acontecendo mudança hormonal. Por que essa mãe tá tão cansada? Porque, né, o marido não ajuda. Gente, assim, muita coisa. Tem muita coisa acontecendo. Então, e a assim, gente tem que educar as pessoas também, sabe? Fala pro seu marido assistir seu parceiro mas assistir ele esse pode colocar episódio. 2 vezes pra ir mais rápido. Bom, então agora acho que falamos sobre puerpério. Quem sabe, gente, no próximo puerpério a gente acerta mais, a gente vem contar pra vocês. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. E agora vamos pros quadros. Vamos para o De Repente Fofoqueira? Lúlia, De Repente Geek primeiro. Tá bom, mas a gente vai mudando, né? A gente vai falar do De Repente Fofoqueira agora. Tá bom, então vamos lá pro De Repente Fofoqueira. Qual que é a fofoca da vez? Hoje, gente, a Luísa que trouxe essa fofoca. Gente, a Cardi B. Eu nem sabia muito bem o que estava acontecendo. Ela me resumiu um pouco. Gente, seguinte, Mayra Cardi, que ela era Big Brother, de repente ela emagrece as pessoas e de repente ela casou com um cara que faz investimentos Fala sobre finanças, e é não é? Ela deve escrever um multimilionária. livro, não é? É isso aí. E de repente ela sumiu da internet, tá? E voltou morena. Com franja, que ela era tipo, tinha um cabelo loiro e tal. Voltou morena com franja e com um novo nome, não é mais Mayra Cardi, é Cardi B, tô brincando. É Cardi Negro. E teve essa fofoca, eu achei, tipo, muito surreal. O que você acha disso, Nana? Não, eu acho assim, gente, as pessoas mudam, né? Pode ocorrer, não sei, transformações acontecem. Mas assim, eu achei esse casal bem... Assim, eu lembro da época que eles casaram e tal, acho isso uma coisa
coisa super improvável. Mas assim, essa coisa de você se entregar tanto a essa transformação, né? Depois de um casamento. É uma coisa bem intensa, né? Então, Nana, lembra que você falava pra mim que eu era intensa, que eu mudava dependendo do namorado? Olha lá, Cardi B, como que é? Cardi Negro tá provando que Luísa não é nada. Perto Não, dela. a Luísa não é nada. Agora eu tô achando, tipo assim, a Luísa foi super de boa. Não, e sabe que eu tava. A gente até quer fazer um episódio com a nossa amiga Ana Lu, que ela fala muito sobre imagem pessoal. Que realmente, né, as nossas vestimentas, o nosso cabelo realmente comunicam alguma coisa. Então a desculpa da Cardi Negro foi que ela queria, tipo, cabelo loiro, era uma coisa sensual e tal. E agora ela queria chamar atenção, não pro corpo, mas para a cabeça. Então, por isso ela tinha cortado o cabelo e pintado de escuro, que é aquele estereótipo, né, da loira burra. Eu acho que ela quis sair um pouco disso e ir pro lado intelectual. O que você acha disso, Nana? Você viu as fotos? Você acha que conseguiu o desejado? Ela tá parecendo uma mulher mais séria. Tá. Isso eu acho que ela conseguiu, mas não sei. Mas se foi, assim, muito um ponto. Mas sabia que ela errou um pouco. A Ana Lu pode falar sobre isso. Porque eu tava conversando com a Ana Lu sobre franja, né? Porque eu cortei um pouco a franja. E a Ana, que trabalha com isso, ela me falou que a franja traz essa coisa infantil, na verdade. Não intelectual. Não intelectual, tanto. Quem usa franja? A gente lembra muito coisa mais de crianças, Tipo a a criança de franja. Então, eu acho que a franja, talvez, ela não acertou aí. É, eu acho que ela poderia ter feito uma consulta com a Ana antes da mudança do visual. Fica a dica. Né? Fica a dica. Então, esse é o nosso babado, gente. A Ana não tá sabendo direito, mas a gente não... Ah, mas eu sempre trago aqui os babados. Então, assim, pelo menos uma vez, a Luísa traz um. Agora, vamos finalmente pro nosso quadro, De Repente Geek. Eu estou, assim, dando dicas de filmes um atrás do outro. Gente, você tá demais. Seu filho tem 2 anos, né? Claramente. Eu não tô assistindo filme nenhum. Não passo mais de 5 minutos e eu já durmo. Não tem como. Ah, é porque é que na verdade, por exemplo, esse eu assisti em 3 dias. Tipo, eu fui assistindo a prestação, mas tudo bem. Isso desde que ele nasceu eu já me acostumei. É o filme Ficção Americana. Foi indicado ao Oscar de melhor filme. Tá no Amazon Prime? Tá no Amazon Prime. É muito bom. Sério? É muito bom. Quem me deu a dica é que eu tinha esquecido de assistir esse filme. E quem me deu a dica foi o papai e a mamãe. Falaram, nossa, assiste. Papai, gente. Papai é super... cinéfilo. Super cinéfilo. E ele é bem exigente, né, com os filmes. Então eu falei, deve ser bem bom. Mais ou menos. O papai, ele assiste uns que ele dá risada, que é bizarro. Não, assim... Não, gente, ele não é nem um intelectual. Não é. O papai, ele é 800. Normalmente, esses filmes mais, assim, tipo, indicados ao Oscar, ele é meio... Assim, então eu acho rigoroso. Rigoroso. Então, assim, falei, tá, vamos ver. E eu achei muito engraçado. É uma sátira. Assim, eu achei sensacional. Mas sobre o quê? Eu fiquei muito curiosa agora. É o seguinte, é um cara, ele é escritor, tá? E ele fica muito puto, porque assim, ele escreve um livro lá. E as editoras falam não pro livro. Porque assim, eles querem, o que acontece, tá? Hoje, né, é claro que o mundo tá muito mais aberto a, por exemplo, a diversidade. Então isso é muito legal. Mas isso acaba abrindo espaço um pouco para aquela coisa meio forçada. Então, tipo assim, será que realmente eles estão sendo mais abertos ou eles querem fazer uma média? Ah, sim, entendeu? 100% isso. Assim, dando a entender que são super, nossa, somos muito diversos e tudo mais. E na verdade não. Então, assim, daí o que as editoras falam, daí o agente dele fala assim, olha, eles falaram que não é negro o suficiente esse livro. Então, assim, daí ele começa a ficar com muita raiva, porque daí vai lá uma escritora novata, faz super sucesso com o livro, assim, que é super estereotipado. Então ele fala, não, beleza, então tá, eu vou escrever um livro, tá? Então, assim, é muito engraçado, porque ele escreve... É uma crítica. É uma crítica, na verdade, a isso, entendeu? Então, assim, ele escreve sob um pseudônimo, faz o maior sucesso. Então, assim, eu não vou contar mais, mas, assim, é muito interessante mesmo. É uma crítica e é muito... Nossa, é muito engraçado, assim, eu ri muito. E, assim, é um filme gostoso de assistir também, sabe? Achei bem legal. Eu quero indicar um podcast que é o Good Inside com a Dr. Beck, que irrita você, Mariana, Dr. Beck? Gente, ela me irrita um pouco.
Ela me irrita um pouco. Conta, por quê? Porque eu acho... Não, eu adoro o podcast dela. O podcast dela é muito bom. O podcast dela é muito bom, mas me irrita um pouco... Não sei, algumas coisas, alguns conselhos que ela dá me irrita. Porque tudo ela fala que você tem que validar os sentimentos da criança e tudo mais. Eu acho que nem sempre isso dá certo, nem pra todas as crianças. Mas assim, me irrita um pouco porque é sempre isso, sabe? É como se todas as crianças fossem iguais. Tipo, como se você fizesse isso, fosse num passe de mágica, ajudar lá. Às vezes você pode fazer isso e não dá certo. Não dá certo, entendeu? Porque eu acho que, por exemplo, com meu filho não dá muito certo. Mas assim, mas o podcast dela é muito legal. É muito legal. Chama Good é bem legal. Com a Dr. Beck. E ela, obviamente, foca em maternidade. E eu acho super interessante. É um podcast interessante sobre maternidade. Às vezes ela traz alguns convidados também. Então eu acho bem interessante. Ultimamente eu tô conseguindo ouvir podcast, gente, sobre maternidade, que eu só quero falar nesse assunto. Então mas por que será, né? A gente explicou aqui por quê. Então tá tudo certo. Tudo certo. Agora vamos para o quadro De Repente Conselheira. Olá, meninas. Eu amo o Pod. Acho vocês muito inteligentes e interessantes. E me acho tão sem assunto. Como posso ser uma mulher interessante também? O que é ser interessante pra você, Nana? Ai, gente, eu acho que é você saber falar. Sobre vários assuntos. Eu também acho isso, mas... Será que a gente acha isso porque a gente é assim? A gente tá se achando interessante? Não é que eu tenho... Gente, eu não sei, eu acho que é meu signo, tá? Eu sou geminiana, mas assim, eu vejo muito assim, você ser interessante mais desse lado intelectual, tá? Eu também sou Mas eu acho que nem sempre é isso, entendeu? Eu acho que é uma coisa minha mesmo. O que você julga. O que eu julgo, sabe? Mas eu não acho que é, no geral. Mas eu acho que você saber conversar sobre assuntos diferentes... Eu acho que assim, você legal. não precisa... Eu acho que assim... Eu acho que você não necessariamente precisa saber sobre tudo e, tipo, sei lá, pesquisar tudo sobre o universo. Eu acho que nem sempre isso vai ser relevante, tipo, numa conversa, entendeu? Mas eu acho que você, tipo, saber conversar com várias pessoas diferentes, você saber ali manter um assunto, sabe? Você, não sei, ter esse leque ali. Eu acho que isso que é importante, talvez. Porque eu acho que às vezes, isso é tão fácil de conseguir com as redes sociais, porque hoje ninguém é muito profundo com nada, gente, sinceramente. Então, às vezes, você sabendo um pouco ali de tudo, sabe? Do que tá acontecendo no mundo básico, talvez. Só de você saber o que tá acontecendo, eu acho que já vale, sabe? Sei lá, tá acontecendo o Oscar. Quem ganhou o Oscar? Dá uma lida ali, entendeu? Mesmo você não sendo a maior cinéfila, tipo, eu não assisti filme nenhum, porque eu tô sem tempo. Mas se alguém conversar comigo sobre os filmes do Oscar, eu mais ou menos sei. Não, e sei lá, assistir umas séries, entendeu? Só isso, eu acho que você vai... Você não acha que isso já dá eu ali acho que uma também conversa? Pra você ser interessante, você tem que ser interessada. Eu acho que é muito sobre isso pra mim. Pra você ser interessante, você tem que ser interessada nas coisas. Em alguma coisa. Você pode ser muito interessada sobre uma coisa. Tipo um nicho. Acha ali uma coisa que você gosta. Mas o que eu percebo é que as pessoas tão meio blasé. Elas não se interessam por nada. Só sobre, por exemplo, ficar lá no Instagram vendo a vida das pessoas. Mas isso não é interessante. Porque daí você vai fazer fofoca 100% do tempo da vida das pessoas. Isso, não, mas eu acho que, tipo, fofoca... Não, isso não é interessante. Não é interessante. E não, mas... Você entendeu? Você tem que ser interessada por coisas. Então, veja o que você gosta. Não é possível que você não goste de alguma coisa. Eu gosto de... Não sei, balé? Não sei. Daí, pesquise sobre isso. Se informe sobre isso. Seja interessada pelas coisas. Quando você tá numa conversa, também é muito legal você conversar com uma pessoa que também é interessada. Porque às vezes você conversa, a pessoa tá tipo... e aí? Nossa, o que aquela menina tá usando? Não, até você ser aberta a entender... Sei lá... A entender mesmo algum outro assunto que a outra pessoa vai conversar, sabe? Você se parecer interessada. Eu acho que isso também... Eu acho que pra você ser interessante, você tem que ser interessada. É uma boa. Legal. Uma boa dica. Bom, gente, é isso. E outra dica. Escute nosso podcast, que você vai saber... Gente... 1 milhão de coisas. Tipo assim, você já vai... Eu falo assim, nossa, sabia que os ratos, eles são mais viciados em bebês do que em cocaína depois que eles têm filho? Tipo assim, essas coisas super... Gente, você vai parecer assim, uma pessoa muito intelectual. Se você falar isso, você sabe sobre tudo. Você lê sobre experimentos, entendeu? Então, assim, maratona aqui que pronto. Você vai conversar em qualquer lugar. Você vai poder fazer uma palestra, um TED Talk, qualquer coisa. Gente, é isso. E com esse fechamento, a gente acaba o pod de hoje. Então, gente, mandem esse episódio pras amigas, pro marido, pra todo mundo, porque com certeza vai ser muito útil, né, Nana? Muito, muito mesmo. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo, gente, e até a próxima. Beijo, gente, até.